E aí galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Diego e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns testes básicos que podem ser feitos em motores elétricos para verificação da qualidade do isolamento do bobinado e também para você ter uma certa confiança em estar fazendo um reparo parcial ou se o motor está precisando de uma intervenção maior como um rebobinamento, né? Hoje eu estou aqui com um exemplo, um motorzinho relativamente pequeno, é um motor de 7,5 HP e ele é de um motofreio. Então hoje eu vou estar mostrando alguns testes que podem ser feitos e no próximo vídeo eu vou estar mostrando mais sobre a parte do freio, do sistema de frenagem dele, né? Então aqui ó, o que aconteceu? Na verdade o pessoal já fez algum procedimento aqui nele, mas foi só a parte da amarração mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você. Ele já é um motor bem antigo, tá? Ele precisou ser feito um reparo no pé, tá? O pessoal fez uma solda aqui. Vou mostrar aqui para você. Então, foi feito um reparo, ele tinha arrancado esse pé aqui, o pessoal acabou prendendo ele de forma incorreta e ficou suspenso somente por um lado aqui e acabou arrancando fora essa parte, né? Mas ficou bem soldadinho e não afetou o bobinado. O bobinado já estava assim, ó, ele está numa situação um pouco crítica. Eu vou mostrar para você um videozinho que foi feito antes ali só, que ele tinha estourado toda a amarração, né? Então ele superaqueceu porque ocasionou uma sobrecarga, trancou, os rolamentos deles foram ficando danificados até que ao ponto que deu problema de superaquecimento, né? Esse bobinado aqui ele está apresentando uma boa rigidez mecânica, ó. Então ele está bem rígido ainda, porém nós vamos fazer umas análises aqui com o megômetro e vou estar mostrando alguns outros testes que você também pode fazer e uns procedimentos bem básicos, tá? Não vou me aprofundar muito nas questões dos testes. Então aqui pessoal, eu vou falar um pouco sobre os aparelhos que eu vou utilizar para esses testes, tá? Lembrando que aqui nós estamos fazendo de forma bem básica, simplificada, porque trata-se de um motor de pequeno porte, né? Então alguns critérios não são tão rigorosos assim, né? Não são necessários tanto rigor. Agora se fosse um motor de grande porte, um médio porte, aí já você precisa fazer bem detalhado esses testes, porque vai ser o que vai determinar se você precisa ou não investir num rebobinamento do motor, ou se você ainda pode trabalhar com o motor por algum período, e você pode ir criando dados referentes a esse motor, né? Você vai criando um histórico, porque imagine um motor de grande porte, se você deixar de fazer a manutenção correta nele, você pode diminuir drasticamente a vida útil desse equipamento, e um motor de grande porte parado é um prejuízo enorme para a indústria. Então você começa a fazer esses estudos em motores pequenos, para você ir se familiarizando com os testes, né? Pega aqui, ó, você tira os dados desse motor hoje, faz uma tabela, uma ficha e coloca no histórico dele. Se ele vier a dar um outro problema que não seja queima, for passar por outra manutenção, outra intervenção, você vai lá, você vai ter aquelas referências e você pode fazer uma outra análise do bobinado e ver se esse bobinado degradou muito ou se degradou pouco e se ainda pode ser feito um envernizamento, uma limpeza só nele, né? Então é para isso que serve. Eu vou utilizar um teste com um multímetro comum, né? Onde você vai poder verificar se o equipamento está em curto-circuito. Você consegue ter alguns dados não tão precisos referente às resistências entre as bobinas. Vou utilizar também o megômetro, tá? Esse megômetro que eu tenho é um megômetro simples, ele já tá fraco para mim, eu preciso de um megômetro melhor, mas ele atende bem no início dos trabalhos, né, para você estar começando a fazer esses testes. E também dá uma garantia ali, de certa forma, em motores pequenos. E eu tenho aqui também um milhomímetro, ele é um milhomímetro simples, importado, mas ele também atende ao que eu preciso aqui até o momento, né. Esse milhomímetro, ele é chamado de ponte Kelvin, porque ele faz monitoramento tanto pela medição da corrente também que é injetada no motor ali, né? Então, ele te dá uma precisão maior para você medir a resistência ôhmica entre as bobinas, né? Você vai ver se as três fases, no caso aqui nós estamos com o motor trifásico, se as três fases estão simétricas entre si, né?
se elas estão apresentando parâmetros iguais nas 3 fases, né? Como ele é um motor de 3 fases, ele precisa ter as 3 fases simétricas, né? Iguais, as resistências dela. Se der valores diferentes demais, possivelmente algum curto entre espiras, ou algum curto entre uma bobina ou outra também você vai conseguir identificar, né? Lembrando que para motores maiores você precisa também de equipamentos melhores, né? Esses aqui são equipamentos de baixo custo, mas que entregam o que a gente precisa. Então a primeira coisa que eu vou utilizar o multímetro básico e você vai precisar de uma folha para você anotando todos os dados. E é muito importante também você utilizar um termômetro, porque todas essas medições, esses aparelhos simples, eles não fazem correção de temperatura. Então, por padrão, a gente leva as medidas que a gente retirou, você faz a correção para 40 graus. Considera-se que o motor estando trabalhando em 40 graus é uma faixa ideal de trabalho ali para ele, e é onde o bobinado precisa ter uma resistência padrão. Vamos ver aqui então. Eu estou com todas as pontas soltas, isso aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre a ponta retificadora que tem aqui dentro, esses fiozinhos que você vê aqui, da ponta retificadora que faz o acionamento da bobina do freio. Todos os terminais soltos, né, as pontas soltas. Primeiro teste eu vou pegar aqui o número 1, ó. A gente sabe que as bobinas cada uma tem sua ponta, o seu par, né? Então o par do 1 é o 4. Eu vou deixar aqui, vou selecionar o aparelho na escala de continuidade com apito, ó, que daí ele vai apitar, entendeu? Vou aproximar aqui para você ver e eu vou falando o que está acontecendo. Então tá aqui, eu vou pegar o número 1, né? E vou testando com todas as pontas, ó. Ele apitou com o 4 e já vai me indicar um número ali. Por enquanto esse número não me interessa. Então, com o 4 ele apitou e ele não pode apitar com nenhum outro. Porque se ele apitar com algum outro, já significa que está curto entre as fases. E testo com a carcaça também. Não dá com a carcaça continuidade. Então eu já vou juntar o 1 com o 4, porque eles são da mesma bobina. Isso aqui eu estou falando de um motor de 6 pontas, tá? Especificamente para ele, mas vale para outros também, segue mais ou menos a mesma lógica. Vamos pegar o número 2, né? A ponta do 2 é o 5. Vamos pegar o 5 aqui, ó. Tá dando com o 5. Não tá dando com as outras. E nem com a carcaça. Então, essa fase também tá, a princípio, ok. Agora vamos testar o 3 com o 6. Também deu continuidade. Não deu com nenhuma das outras e não deu com a carcaça. Ok, eu juntei aqui, mas eu vou soltar porque eu quero fazer outros parâmetros para nós ver a diferença entre os aparelhos de medição também, né? Então vimos que as fases não estão em curto. Nesses motores trifásicos de camada única, onde que pode dar curto-circuito entre as fases são mais nas cabeçadas de bobina, né? Porque lá no interior da bobina eles são separadas. Então o único lugar onde eles podem ter contato são nas cabeçadas. Então se tivesse uma fase em curto com a outra, provavelmente teria um fechamento de curto aqui em cima. Vou mudar esse aparelho aqui para a escala de ohms, né? E ele é automático, então ele vai ver se é ohms, miliohms. Ele até tem umas medidas altas ali de giga-ohms, mas não é para isso que ele foi feito para esse teste, né? Então eu vou testar e vou marcar na minha folha o valor que eu retirar dessa medida, ó. 1 e o 4, vamos ver quanto que vai aparecer ali, ó. Esse aparelhinho ele já corrige a temperatura, ó. Então tá marcando ali 7,2 graus, tá bem frio aqui hoje, ó. Então eu seguro um pouquinho para ele estabilizar, aperta bem porque às vezes dá mau contato aqui nos fios, né? Então o ideal é até você dar uma lixadinha nos fios para estar melhorando o contato aqui, ó, porque isso aqui interfere nas medições. Ó, deu 0,08 ohms, tá? Ele tá com o sinalzinho só de ohms ali. Então eu vou marcar aqui 1 e 4,
na minha tabela. 1,4 deu 0,8 ohms. Aqui eu estou colocando o modelo do aparelho, né? Para você fazer um relatório, por exemplo, você tem que indicar tudo, qual aparelho utilizado, para outra pessoa, se for preciso replicar esse teste, ele saber que as diferenças que pode apresentar são devido aos aparelhos. Vamos pegar o 2,5. 0, segurei um pouco para estabilizar, deu 0,8 também. Então 2,5, 0,8. E o 3,6. Esse deu um pouco, estabilizou, dá um pouquinho para baixo, sobe. Podemos considerar 0,8 também, ele parou ali. Então 3,6 deu 0,8 ohms. Aqui nós marcamos que o aparelho está registrando 7,2 graus. Agora eu vou deixar esse aqui de lado. E vou pegar o miliomímetro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já sei mais ou menos que a escala que eu vou usar aqui vai ser entre os 2 ohms. Né? Então ele está aqui, eu selecionei para 2 ohms. E porque eu já tirei ali que ele está em torno de 0,8. Né? Primeira coisa, eu vou zerar o meu aparelho. Vou fechar curto entre as pontas aqui. Tá travado aqui o valor. E vou deixar em 0. Ele tem um botãozinho de ajuste aqui para me deixar ele em 0. Zerei. Então vou pegar a ponta 1,4. Perceba que já deu um valor diferente. Aperto bem as garras aqui, deu 0,700 ohms. Vamos colocar aqui então 1,4, deixa eu separar aqui essa tabela. 1,4, 700 ohms. Na verdade ele é 0,700 ohms. Porque ele tem um ponto ali à esquerda, então seria um 0 aqui. Agora vamos para o 2,4, não, 2,5. Tá aqui. 2,5. Aqui você percebe a diferença da precisão. Agora ele já mostrou o 2,5, 0,697 ohms. E agora o 3,6. Aperta bem a garra. 3,6 apresentou 0,693 ohms. Beleza? Marque esses dados. Esse aparelho aqui ele não tem o termômetro, então nós, para garantir, colocamos ali a temperatura, 10 graus. Tá vendo? 10 graus. 10,4, vamos colocar 10 graus. Viu que já deu diferença na temperatura desse termômetro para o termômetro do multímetro, né? Então 10 graus. Tudo isso aqui você vai levando em consideração na hora de você fazer o teu relatório e tirar a tua conclusão. Agora o outro teste que eu vou fazer é com o megômetro. Agora com o megômetro a gente pode fazer, aqui temos duas possibilidades. Vamos fazer a medição de isolação entre fases, né? Para fazer entre fases a gente vai fechar as pontas, 1,4, 2,5 e o 3,6. Deixa fora a ponte retificadora do freio, nesse caso. Tá. Então agora o que nós vamos fazer com este teste? Este teste aqui, nós vamos conseguir analisar a isolação entre as fases, aplicando 500 volts. Né? Esse motor ele trabalha em 220, 380. Então nós aplicamos 500 volts para saber se esse bobinado tem resistência dessa tensão entrar no motor e não
ter fuga para a carcaça do motor, ou entre as fases, se uma fase está isolada devidamente de outra, ou se pode fechar um curto a hora que nós ligarmos esse motor. Aqui agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque esse aparelho libera uma tensão contínua que pode dar choque na pessoa. Então eu vou ligar aqui um terminal em uma fase, outro terminal em outra fase. Aciono o aparelho, seleciono 500 volts, o número 1 vai estar aqui à esquerda. Então quando o número 1 aparecer à esquerda, significa que ele está isolado, ou não está ligado aqui, né, não está liberado a tensão, ou ele passou da escala. Esse meu megômetro ele tem uma escala de só até 2000 megaohms, então vai ter situações que a isolação vai ser tão alta que vai passar dos 2000 mega. Aí eu não vou conseguir tirar esses dados, por isso que depende da situação, esse megômetro já fica inviável, você não vai ter dados acima de 2000 megaohms. Bom, então aqui eu vou marcar na minha tabela que essa medição foi com miliohmímetro, né, miliohmímetro, e agora eu vou fazer aqui a tabela com ohmega. Vou marcar aqui entre o número 1 e o número 2, entre o número 1 e o 4, ponta 1 e 4, deu 0,30 megaohm. Vamos colocar aqui 0,31 megaohm. O que eu faço? Eu seguro 1 minuto aqui, tá? Seguro ali por 1 minuto, já é o suficiente para você fazer esse teste rápido, né? Se você for fazer um relatório mesmo que precise de mais dados, você vai ter que calcular também o índice de polarização desse motor. Então esse nós vamos fazer entre o bobinado e a carcaça. Esse índice de polarização é muito importante para você tomar decisões em motores onde você precisa ver se você tem que tirar esse motor para manutenção ou não. Mesmo sem abrir o equipamento, você consegue fazer tomar essa decisão. Vou tirar para fazer uma limpeza, uma reimpregnação e uma secagem que vai resolver, né? Esse índice de polarização, você precisa ter o dado da isolação entre o bobinado e a carcaça em 1 minuto, aplicando essa tensão. Aí você vai deixar também aplicando a tensão em 10 minutos, por 10 minutos. Então você vai pegar o valor que você retirou quando estiver marcando após 10 minutos, dividir pelo valor que você obteve em 1 minuto. Aí você vai ter o índice de polarização, que isso eu não vou tratar muito profundamente nesse vídeo, mas só para você começar a entender que existe isso e já buscar estudar assim como eu. Sempre estou estudando sobre essas coisas. Agora eu vou fazer entre a fase... aqui eu fiz entre 1 e 4 e 2 e 5, né? Então vou marcar aqui entre 1 e 4 e 2 e 5. Eu obtive esse valor. 10 graus, né? 10 graus. Por 1 minuto. Assim sucessivamente vamos fazendo em outras. Aqui a gente desliga por segurança, né? Eu tirei sem desligar. É importante agora você não tocar nos cabos também, porque pode ser que ele fique em tensão residual no bobinado. Então agora eu vou marcar aqui entre o 1 e o 4 e 3 e 6. Eu não vou aguardar esse 1 minuto porque aqui não é meu interesse, tá? Então eu só vou tirar esses dados, 0,30 também. Mega 1. E agora vai faltar então entre o 2 e 5 e o 3 e 6. Ligamos. Apresentou mesma isolação. Isso aqui, o que seria interessante? Se você já tivesse um dado desse motor anteriormente, você iria fazer essa comparação, né? O que aconteceu. Tá, então tirei esses dados. É importante anotar os dados porque lá para frente nós vamos precisar deles. Encosta todos eles uns nos outros agora para garantir que se ficou alguma tensão seja descarregada, né? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou unir todos os fios, todas as fases, e vou fazer essa análise agora entre o bobinado e a carcaça do motor. Então, de preferência, você localiza um ponto bom aí. Se tiver
o acesso ao terra aqui dele, você liga direto no terra do motor. Tá. Então eu conectei aqui na carcaça dele mesmo, tem um pino aqui dentro, eu vou mostrar para você, porque esse aqui eu vou fazer o índice de polarização para nós verificar depois o que mudou. Esse motor eu já estou preparado para o que eu vou fazer nele, né? Ele passou por uma limpeza a seco, não foi lavado, achamos que não foi necessário lavar ele. O material lá dentro, internamente dele, se nós observarmos ali, ele foi rebobinado com classe de isolação B. Eu acredito que ele deveria ter sido rebobinado pelo menos com a classe F, né? Se tratando de um motofreio, ele precisa ter uma isolação um pouco mais rígida ali para garantir uma maior durabilidade. Porém, foi feito com a isolação B e está bem ressecado. Tá? Até o momento eu achei que ele não vai ser preciso rebobinar, mas eu vou mostrar as diferenças do que acontece com determinados procedimentos que você executar. Tá? Não foi lavado com água, poderia ser lavado, pode ser porque ele vai para a estufa, mas foi feita uma limpeza a seco porque ele não tem resíduos ali que precisava ser passado água ou alguma intervenção mais profundamente. Então você vai acompanhando todo esse processo e ver o que vai ser o nosso resultado final. Então eu vou ligar agora e vou marcar 1 minuto, né? Esse megômetro, tem megômetros que já fazem automaticamente isso, tá? Ele faz o cálculo de correção de temperatura, ele faz o índice de polarização também, e ainda tem alguns que elaboram até os gráficos, né? Porque isso, se depende do nível que você quiser chegar, você vai precisar fazer todo um gráfico para passar para o teu cliente. Lembrando que isso aqui é um motor pequeno, então não exige tanta coisa. Vou aplicar os mesmos 500 volts e vou ligar ele, marcar 1 minuto e vou tirar o valor que ele sair do megômetro. Tá? Então eu tenho que ter certeza que está bem conectado a garra aqui e não tão próxima uma da outra. E vou marcar o valor que eu retirar após 1 minuto. Então você vai observar, geralmente é característica de quando um bobinado não está muito ruim, tá? Vou mostrar aqui. Ele começou com um valor um pouco baixo, mas ele vai subindo, isso é normal. Então eu já vou, falta 10 segundos aqui para dar 1 minuto. Ó, 1 minuto ele fechou com 0,78 ohms, então eu vou marcar aqui. IP, que seria o índice de polarização, com 1 minuto ele estava em 0,79, né? 78, 79 ohms, mais ou menos isso. Mega ohms, digo. Beleza, agora eu deixo aqui, vou dar uma pausa, após 10 minutos nós viemos aqui e vamos marcar aqui, ó, após 10 minutos. Vamos marcar o dado que estiver indicando aqui, beleza? Você pode fazer com outros intervalos, pode também, mas é isso aqui que é o que é estabelecido como base, né? Existem outros testes hoje mais precisos do que esse, porém esse teste ainda é válido. Também vamos conferir a temperatura, continua em 10, vamos marcar aqui também 10 graus. Então vou deixar aqui e volto assim que der os 10 minutos. Aqui ó pessoal, então os dados que a gente obteve, a gente vai utilizar essa tabela aqui, ó. Eu tenho essa tabela que ela vai ter aqui o fator de correção da resistência de isolamentos para 40 graus. Ou seja, todos esses valores aqui, ó, eles não são os reais que a gente precisa saber para identificar se o motor está bom, se precisa de alguma coisa ou não. A gente vai pegar todos esses valores, desde lá o 0,8, 0,7, e multiplicar pelo fator de correção da temperatura que nós obtivemos esses dados. Ó. Por exemplo, entre 1 e o 4, utilizando o milímetro, deu 0,700 ohms a 10 graus. Eu vou achar aqui a tabela, então em 10 graus eu vou usar esse fator de correção. Eu vou pegar o 0,700, multiplicar por 0,125. E assim sucessivamente. Por exemplo, aquele que deu 7 graus para baixo, eu não tenho na tabela. Mas estava indicando uma temperatura, na verdade, diferente naquele aparelho. Então,
é tudo questão de precisão. Eu precisaria refazer, ver se aquele sensor da temperatura daquele multímetro está realmente certo, porque agora a temperatura realmente está condizendo com o que esse sensor está marcando, não aquele. Então, isso a gente vai fazer também com os dados obtidos do mega-ohm, do megômetro. 30 mega-ohms a 10 graus, né, você vai multiplicar por 0,125, você vai obter o valor real. Eu vou preencher aqui depois, vou fazer as continhas e montar minha tabelinha para você ver como que eu faria. O índice de polarização, daí assim, depois que você tem os dados, você vai ver o valor que der, existe essa tabelinha. Para motor que trabalha até 1100 volts, se o megômetro acusar que deu até 5 mega, o motor já não deve operar. Então, se tiver de 5 para baixo, significa que está muito ruim e provavelmente o motor está em curto, ou se não está, ele logo vai explodir. Entre 5 e 100 está regular, né? Então pode trabalhar, que seria talvez o caso desse motor, mas nós vamos ver, né, o valor que vamos obter. 100 e 500 ele está bom, né? Acima de 500 ele está excelente, né? Então aqui só olhando esses valores a gente não vai poder concluir se ele está bom. Tá? Aqui deu 30, teoricamente se fosse esse valor ele estaria acima, né? Estaria regular. Então ainda não temos certeza. Índice de polarização também ele vai nos indicar o quê? Ele vai ter um valor base ali, né? Se ele der maior do que 2, geralmente o motor vai estar bom e seco, né? Em boas condições. Se ele der menor do que 1,25, pode ter problemas relacionados à umidade ou contaminação, né? Bobinado sujo, intempéries, outras coisas ali dentro, né? Tipo cimento, às vezes acontece bastante. Se o índice de polarização tiver entre 2 e 1,25, ele está aceitável com alguma deteriorização, né? E esse índice de polarização nós obtivemos aqui, vai ser o valor dos 70 mega, que foi no final de 10 minutos, dividido pelo 78 megas, que foi obtido em 1 minuto, tá beleza? Lembrando que aqui esse teste pode alguma coisa ter acontecido no final ali, mas vamos usar esses dados, beleza? Então galera, eu estou aqui agora com os dados que eu atualizei pela tabela. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês os valores que nós chegamos. Então eu utilizo a tabela de correção, né? E peguei aqui os dados que eu tirei do miliohmímetro, coloquei aqui, marcado, corrigido para 40 graus. Entre as 3 medições que eu tive, arredondei todas as 3, tá? Aqui tem os algarismos significativos, então ele chegou bem próximo, arredondando todos, fechou 0,09 ohms, né? Entre as bobinas. Então as 3 bobinas ficaram todas certinhas, né? Alinhadas. Então significa que nenhuma está com curto entre espiras, nenhuma está danificada, né? Nenhum grupo de bobina. Entre 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Lembram, né? Com o megômetro aqui medindo as 3 fases, todos ficaram iguais, né? Então eu só fiz a correção. Observe então que aqueles 30 mega obtidos não era a real isolação. Nós temos 3,75 mega-ohms. Então, olhando na tabelinha aqui, o que a gente identifica já só nesse testezinho aqui, Eu copiei aqui, mas essa tabela você encontra na internet. Ele ficou abaixo dos 5, então está dizendo que o motor não deve operar, né? O que a gente vai fazer ainda então? Obtivemos os dados do índice de polarização, chegamos em 1.11, né? 1.11 está abaixo, abaixo do 1,25, então problema pode ser umidade e contaminação. Entre a carcaça e as fases todas juntas, a nossa medição deu 9,75 mega. Então entre a carcaça e as bobinas está acima de 5. Então ele está regular. E nos mostra que o motor ainda não está em curto, né? E o que acontece? Por que entre as fases deu mais baixa isolação? Justamente por aqui, muito provável que tenha bastante contaminantes aqui, sujeira, umidade, né? Então as cabeçadas aqui podem estar
tá com muita sujeira. O que a gente pode fazer, né? Se a gente não tivesse nenhum desses aparelhos, nós iríamos secar o motor, deixar ele assim, no máximo passar mais um verniz e colocar para trabalhar de novo, né? Porque ele estava trabalhando. Mas como a gente tem todos esses dados, nós podemos fazer verificações se realmente vai ter melhora. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um rejuvenescimento nesse bobinado. Eu vou fazer a lavagem agora dele, né? Então, o momento de você decidir se vai lavar o motor ou não com água é agora. Você não pode lavar ele e daí fazer os testes que nós fizemos, porque vai dar tudo errado, vai estar molhado, vai estar úmido. Então, e não pode fazer, né? Então, agora é o momento. Vou montar assim, só vou invernizar ou lavo. Beleza, então eu vou lavar, vou fazer esse rejuvenescimento, vocês vão acompanhar e vão verificando as melhoras desse processo, se vai apresentar melhora ou não. Então a recomendação do fabricante quando vai precisar lavar é deixar secando em estufa a 105 graus, 1h30 mais ou menos, né? Então aqui a gente está numa altitude bem elevada a nível do mar, a água aqui deu 96 graus e já está fervendo. Então, teoricamente, se eu deixar em 96 graus por esse período, toda a água que tiver aqui no motor ou dentro da estufa vai evaporar. Mas, por segurança, a gente sempre deixa a 100 graus. 1 hora eu deixo aqui e já vai ser suficiente. O que acontece? Tiramos a ponte retificadora, deixamos só o motor, vamos fazer a lavagem e daí vamos colocar secar, né? Você tem que conferir se a isolação resiste, né? A isolação classe B resiste até 130 graus, então não vai ter problema de nós fazer isso. Beleza? O que mais que eu iria falar aqui, comentar, que eu acabei esquecendo. Então, assim, o procedimento agora vai ser esse. Vamos efetuar a lavagem. Vou lavar só com água, não vou passar produto agressivo. Os papéis aqui estão bem rígidos, então não vai ter problema de estragar o bobinado. E após a lavagem nós vamos fazer a secagem, e depois da secagem nós podemos fazer uma nova verificação com o megômetro, né? Fazer os testes com o megômetro, ver se está tudo certo. Se ainda assim ficar um pouco abaixo a isolação, nós podemos fazer uma reimpregnação também dele, né? Faz toda uma reimpregnação, se for utilizar verniz secagem a ar, beleza? Se for usar... Esse aqui não precisa ser o secagem em estufa, pode ser secagem a ar mesmo, porque ele é classe B, né? Então pode ser o verniz mais convencional aí. Porque aqui a gente vê que ele está bem rígido, né? Ele tem uma rigidez mecânica, porém a rigidez dielétrica dele já está um pouco abaixo, né? Um pouco comprometida. Então vamos fazer isso depois de lavar, depois de secagem. Eu vou mostrar para vocês os procedimentos de teste novamente para você ver o que resultou. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que o motor está lavado, ó, foi esguichado água nele, para você ver que não tem problema de você lavar da forma correta, né? Tanto que vai para a estufa, então toda a água vai sair, beleza? Então agora ele já vai lá para a estufa, vou esperar dar uma escorrida, só passar um ar aqui e já vamos levar lá. É a melhor opção fazer isso? Ó, depende, porque esse motor aqui, depende do tipo do teu cliente, né? Ele já é um motor que está bem ultrapassado, a eficiência dele já está diminuída, ele possui vários danos na carcaça, né? Tanto que foi pé soldado, tem um problema ali no encaixe da tampa, mas está tudo alinhado, então ele vai trabalhar, né? Mas daí depende da situação, se o teu cliente é mais exigente e precisa de uma eficiência energética superior, esse motor já deveria ser descartado e substituído por um novo, né? Mas em certas situações ele vai funcionar perfeitamente. Para isso que ele está operando lá hoje, está tranquilo, beleza? Então cada caso é um caso de ser avaliado. Então galera, já estou aqui com o motor seco. Ficou 1 hora ali na estufa em 100 graus. Vou mostrar aqui para você, eu não fiz nada além disso. Ó, eu deixei ele esfriando, então agora ele está aqui na temperatura de 32 graus. Ó. Então agora nós vamos seguir com o teste. Vou fazer só o teste entre o bobinado e a carcaça. E depois eu vou fazer entre uma fase só e outra um teste bem rápido para nós ver se houve uma mudança
perceptível aí, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês acompanhando, que eu vou conectar nos mesmos lugares ali que foi conectado. Agora eu liguei o megômetro na fonte, é a única diferença, porque eu já estava com as baterias, as pilhas fracas ali. Então vamos fazer aqui, vou fazer o mesmo método ali, o índice de polarização, né? Vamos marcar a medição em 1 minuto e vamos marcar a medição após 10 minutos. Mesma coisa, vamos aplicar 500 volts. Por que 500 volts? Porque o motor esse motor trabalha na tensão máxima de 380 volts. Eu não posso aplicar os 1000 volts num bobinado velho, né, um bobinado que já não é novo, porque aí sim eu posso estar fazendo um teste destrutivo no bobinado. Eu posso estar estressando muito a isolação desse equipamento e, consequentemente, aí eu posso estar gerando um problema a curto prazo. Então a gente aplica sempre a tensão mais próxima da tensão nominal de trabalho do equipamento. Se ele trabalha no máximo 380, vamos aplicar 500 volts. Em situações de motores novos, aí você até pode usar, né, os 1000 volts, e em alguns casos específicos aí você também pode estar usando. Geradores, principalmente, em alguns momentos você precisa ter certeza que ele está com a isolação em ótimas condições que aguentam os 1000 volts também. Então vou acionar aqui, ó. Eu vou pegar a câmera para você já ver no primeiro momento o que vai acontecer. É a primeira vez que eu estou fazendo esse teste depois que eu tirei o motor da estufa. Então eu não sei ainda que resultado que vai dar. Eu espero que dê um resultado acima do que nós medimos. Lembrando que como não está em 40 graus, está em 32 graus, nós também vamos precisar fazer a correção. Então vamos acionar. Ó, perceba que já nem marcou, ó. Então deixa eu ver se não tem mau contato aqui. Aí, ó. Deixa eu só dar mais um contato aqui nele. Mas tá em contato sim. Então você perceba que logo já na ligada ele superou os 2000 mega que o aparelho consegue fazer a leitura. Ó, então ele está bem conectado, até eu estava vendo se não estava dando mau contato lá, eu conectei no pino lá. Então ele está dando bem. Vamos esperar 1 minuto. Não vai dar de eu marcar nada, por isso que eu te falo, aqui esse megômetro já me limita muita coisa, né? Se ele não baixar essa leitura, eu não vou ter como fazer o índice de polarização no motor, né? Então eu só vou ter certeza que a isolação está superior a 2000 megas. Então ela estando superior a 2000 megas, olhando na tabela a gente já sabe que está em ótimas condições, né? Eu não vou ter só o parâmetro mais do índice de polarização. Vamos ver, quem sabe, se eu não consigo entre as fases, né? Eu vou só aguardar então 1 minuto, ver se ele não baixa. Já deu 1 minuto. Ó, se perceba que ele não baixou. Isso aqui, ó, o número 1 à esquerda, significa que a isolação está superior aos 2000 mega, então ultrapassou a escala do aparelho. Agora eu vou tirar aqui, ó, deixa eu desligar para não ter perigo de eu tomar uma puxada aqui mesmo com a luva. Ó, para você ver como que às vezes as pessoas se confundem, né? Ó, eu vou encostar agora lá na garra, ó. Na garra, e você vai ver que agora a isolação vai dar, ó, 1 para a direita, ó. Então tá em curto aqui, ó. Tá em curto, ó, dá 1 para a direita. O 1 à esquerda é superior aos 2000 mega, ó, tá solto, ó, vai passar 1 à esquerda, então significa que não tem contato. Ó, vou encostar agora aqui em outro lugar, ó, na carcaça do motor, você percebe que ele já sobe, ó. Ó, vou encostar aqui, ó, não tá, então nitidamente podemos observar que realmente a secagem do motor em estufa contribui e muito. Só nesse teste, nesses procedimentos que tomamos, com esse motor desse porte, podemos estar mais tranquilos agora, né?
Não acho necessário fazer uma nova impregnação. Vamos agora, na verdade, ver entre uma fase e outra se aqui não está dando alguma fuga, mas vai ser bem rapidinho, não vamos aguardar todo aquele tempo. E passando no teste também, o que eu vou fazer vai ser uma proteção com uma tinta especial, né, que a gente utiliza, próprio para isso. É como se fosse um primer, que também tem uma alta rigidez de elétrica, vai contribuir com uma proteção mecânica e ajuda também na preservação do bobinado, beleza? Então agora aqui, ó, quando a gente está trabalhando com 500 volts, é menos perigo de deixarmos muita energia armazenada aqui, mas quando estamos trabalhando com 1000 volts, geralmente o motor fica carregado, então você tem que sempre descarregar ele aqui para não estar levando um choque. Então vamos ver se as pontas estão 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Então aqui eu só vou fazer um teste bem rápido, ó. Podemos segurar, o correto é sempre segurar 1 minuto, né? Ó, vou fazer entre a fase 2, a fase 1 e 4 e a 2 e 3 e 6. Vamos acionar. Ó, passou também dos 2000 mega, então não vai ter muito o que nós controlar. Só sabemos que para o que nós precisamos, esse porte de motor tá ok. Vou mudar para outra fase. Você lembra que a isolação deu bem abaixo, né? Então você pode observar lá nas tabelas que antes de fazer a secagem e a limpeza, né, foi lavado e secado, eles estavam com a isolação bem abaixo. E o motor estava seco, ele estava... não sei se você vai conseguir me escutar agora, que ligou um compressor aqui, ó. Entre as outras fases também a mesma coisa apresentou, né? Então é nítida que se nós não tivéssemos esses aparelhos, de boa prática a gente já poderia executar a secagem do motor, né? Mas geralmente a gente desmonta o motor, troca rolamentos e pelo simples fato do motor estar ali seco, você não tem total certeza se o motor não está com um excesso de sujeira dentro, né? Porque o motor, quando está em operação, dificilmente vai, em operação constante, dificilmente vai condensar umidade no bobinado. Então ele sempre vai estar aquecido. Agora, se o motor passa por um período ali no estoque da empresa, né, passou por recuperação e ficou lá guardado, pode ser que com o tempo ele comece a condensar umidade no bobinado, né? E aí, quando você não tem os equipamentos, não tem como ter certeza. Aí, por boas práticas, o ideal é sempre, então, fazer uma secagem, se você não tem os aparelhos, né? Lava e seca. Agora, se você não tem estufa, daí é um pouco mais complicado, porque se você só lavar e, por exemplo, deixar no sol, o sol vai esquentar, vai tirar bastante a umidade. Porém, talvez lá no interior da ranhura fique umidade condensada lá, né? Porque você não consegue atingir a temperatura suficiente para fazer com que garanta toda a remoção dessa umidade. Beleza, pessoal, então eu tive que tirar o meu microfone agora, meu celular estava acabando a bateria, então eu engatei ele aqui no carregador, mas o motor está ali, ó. Então esses próximos procedimentos eu não vou mostrar em detalhes, só que como eu falei, eu vou fazer agora um tratamento com uma tinta especial, né, para proteção mais mecânica do bobinado e também para garantir um pouco mais rigidez de elétrica. Se eu tivesse presenciado baixa isolação no megômetro, eu poderia ainda fazer mais uma intervenção, né, que seria a reimpregnação, colocar ele na resina e impregnar de novo. Mas não foi necessário, né? Lembrando que cada caso é um caso, tem que analisar. Isso aqui eu estou fazendo como se fosse uma introdução aos poucos, porque tem certos testes que já exigem um pouco mais de nível elevado, né? Como você pode ver, para mim dar continuidade agora no outro teste, para mim criar um histórico desse motor, por exemplo, eu preciso ter um megômetro que tenha uma leitura em giga-ohms, né? Então, aí eu poderia elaborar o histórico desse motor. Eu iria tirar os dados e anotar, deu tanto em giga de isolação, que daí na próxima manutenção ou depois de um período, se às vezes você estiver tratando um motor de médio porte, que vale a pena, daí você acompanhar, uma vez por ano, fazer esse teste lá no local mesmo. Aí você precisa de aparelhos mais com
maiores recursos, né? Por exemplo, esse meu que vai até 2.000 MB, eu já não consegui elaborar esse relatório tão preciso. Eu vou conseguir fazer esse histórico, vai estar tudo registrado na história desse motor. Ó. Tal dia veio isso assado, foi feito esses procedimentos e as leituras aconteceram da seguinte forma, né? Então, depois eu vou só mostrar o acabamento dele interno e já vamos montar. Não vou mostrar a montagem dele, eu montando, porque eu quero falar no próximo vídeo questão do freio, né? Como ele é um motofreio, então nós vamos tratar um pouco sobre a parte do freio. Eu tô com outro lá, ó, que tá... Agora se eu tirar meu celular daqui vai acabar a bateria, mas estou com outro motofreio lá que daí é da WEG e ele é 5 cavalos, esse aqui é 7,5. Eu quero fazer o acompanhamento montando os dois juntos, mostrando alguns ajustes, comentando um pouco sobre a parte do freio para quem não conhece e tiver a fim de conhecer. Beleza? Então muito obrigado pelo apoio e ó, desce o dedão no like e se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí que vai dar um apoio imenso para o canal. Para ajudar eu conseguir gravar mais vídeos seguidos. Eu ando não conseguindo gravar vários vídeos, então isso vai me ajudar bastante. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Então aqui, ó, galera, fiz um acabamento com o primer vermelho óxido, só que o original WEG. Então, muitas pessoas não gostam, acham que não resolve, mas ele ajuda bastante, tá? Então, ficou aí o acabamento na pintura, no bobinado, parte interna aí. Tem outras cores. Principalmente em equipamentos maiores eu utilizo o epóxi, daí é um verde, é uma tinta especial Cryptal. Daí ela é classe H, 180 graus a temperatura que ela resiste e ela é bem mais grossa, então ela cria uma proteção bem firme. Mas para esse caso aqui não há necessidade de usar um daquele lá, beleza?